Bom dia, galera, tudo bom? Estão usando máscara? Estão usando álcool gel? Estão fazendo distanciamento social? Juntos a gente vence essa pandemia, tá bom? Bom, hoje na aula do Gradativamente a gente vai ter uma aula de conceitos, uma aula de fusão e de junção. Todo mundo aqui provavelmente já está estudando, estudou isso e sempre precisa dar uma relembrada. Mas hoje a gente vai fazer nessa aula 7 de conceitos uma ligação desde o processo da formação do Estado Nacional até o início do século XIX, para demonstrar para vocês como as decisões políticas foram afetando, as decisões econômicas foram afetando o descobrimento da América, a construção da nossa sociedade e a formação de nossas vidas, tá bom? Bora começar? Então, a gente viu que na primeira aula que o primeiro país a ser formado foi Portugal e o segundo posteriormente a Espanha. Eles são os países responsáveis pela formação dos estados nacionais. Mas você pensa, o que é um estado nacional? Um rei, uma moeda, um único idioma, um único Deus, juntos numa única nação. Portugal e Espanha foram os primeiros e posteriormente a isso eles se lançaram às grandes navegações, atrás do que? De novas rotas comerciais. Mas por que você precisa de novas rotas comerciais no século XIV e no século XV? Porque os produtos que chegam devido à rota da seda, que chegam em Veneza, em Gênova, eles acabam se transformando em extremamente caros para a sociedade europeia consumir. Então, portugueses e espanhóis querem quebrar esse monopólio indo às Índias. Por isso que eles propõem novas rotas comerciais e começam o processo das grandes navegações. E isso vai acabar trazendo como consequência direta, esses estados nacionais, a formação dos impérios ultramarinos. Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Esses mesmos que foram aqueles que foram citados durante o processo das aulas anteriores falando sobre a história da América. A Inglaterra com as 13 colônias, a França tentando dominar a região do Rio de Janeiro, posteriormente Maranhão, mas conseguindo a questão da Guiana Francesa. Opa! E aí o que a gente tem? A Espanha, que ficou com todo o resto do continente, e Portugal, que ficou com um pedacinho devido ao Tratado de Tordesilhas. A colonização foi em momentos diferentes para cada sociedade europeia. Os portugueses começaram em 32, os espanhóis começaram em 600, os franceses tentaram entrar junto já com os portugueses, os ingleses começaram por 1600. A gente viu que esses descobrimentos modificaram diretamente o modo de viver. Porque para pensar, o que é uma especiaria? Canela em pó. Para que serve canela em pó? Para colocar no arroz doce. Para colocar no pastelzinho de Belém. Percebeu? Um produto que diferencia, dá um gosto e agrega um valor. É isso que eles estão atrás, de lucros. Mas eles acabam encontrando novos povos. E esses novos povos acabam abrindo a possibilidade, e com a implementação da colonização, do Pacto Colonial e do mercantilismo, que serão as duas grandes ondas econômicas do século XV para o século XVI, onde a gente vai ter grandes transformações também. Por quê? A matéria-prima sai da colônia, vai para a metrópole, é beneficiada e é revendida novamente na colônia, criando todo um sistema de pacto econômico onde diretamente a gente vai ver a produção na metrópole, o lucro maior da metrópole e o lucro menor da colônia. Então, adivinha o que acontece? Uma revolução científica. Questionamentos, perguntas, movimentos diferentes começam a acontecer em toda a Europa e também, consequentemente, na América. A gente começa a se questionar o porquê das coisas. O porquê chove, o porquê isso, o porquê daquilo. E a gente vai vendo que a ciência vai trazendo questionamentos magníficos para a gente. Gradativamente, esse movimento e essa reforma científica acaba criando um movimento iluminista. O movimento iluminista acredita no processo de transformação da humanidade através da educação. Mas temos um problema. Quem é que cuida da educação nesse contexto? A igreja. Então, por isso mesmo, a própria igreja cria uma educação limitante para o indivíduo, para ele não se desenvolver e ser sempre um fiel, um credor. Ele vai acreditar na palavra da igreja sempre. Já o movimento iluminista criticava um pouco essa questão religiosa na educação. Eles queriam um Estado laico, sem a igreja, e eles eram contra o absolutismo, uma forma de governar totalitária, impositiva, que começou e se originou dentro da formação do Estado Nacional. Percebeu a evolução? Mais poder, mais dinheiro, mais crescimento, o Estado cresce, o país cresce. E isso vai trazendo críticas e respostas.
As críticas são monstruosas ao sistema absolutista, o ancien régime, o antigo regime, como é conhecido. Essa forma de monarquia mais bruta, onde o rei define tudo, o Estado sou eu, como diria Luiz. E isso vai acabar trazendo uma nova onda política de pensamento, a ideia do despotismo esclarecido. Esse despotismo esclarecido vai acabar trazendo uma concepção de monarcas que não vão agir que nem o Luiz, o Estado sou eu. Não, eles simplesmente vão falar, olha, a gente pode fazer uma modificação aqui, uma modificação ali, ajudar aqui. E isso vai acabar batendo com a ascensão da burguesia. Porque você percebe que o capitalismo ele está se desenvolvendo, mas ele ainda não está assim bem delimitado. Até a gente ver a riqueza das nações de Adam Smith, até a gente começar a perceber a construção de manifestos sobre a ideia do Estado, da opinião, da economia, tudo isso vai se construindo. E olha o que acontece nesse meio tempo, independência das colônias da América. E aí a gente vê o quê? Os Estados Unidos se tornando o primeiro país a se tornar independente em 1776, quer dizer, eles pediram independência, só vão ser independentes em 83 de fato, quando a Inglaterra reconhecer. Mas é o primeiro movimento onde esses ideais iluministas acabaram chegando nas colônias. E não é à toa que a Carta Constitucional Americana, Bill of Rights deles, tem várias questões diferenciadas contra governo abusivo, totalitário, tirano. Você pode perceber, eles estão muito ligados a essas ideias iluministas. E adivinha o que acontece com os nossos impérios ultramarinos? Revoluções na Europa. Portugal, Espanha, França e Inglaterra, todos eles vão passar por grandes transformações políticas e econômicas através do século XVI para o XVII e início do XVIII. Sente só. A Inglaterra começa com a Revolução Puritana sobre a questão religiosa. Posteriormente, há uma consequência dentro dela que vai levar ao ato de navegação, que vai ser a queda da questão monárquica, católica, puritana, protestante. A gente vai ter uma ambiguidade de qual é a religião oficial do Estado, muitos momentos de tensão. A gente vai falar sobre isso numa aula precisa, tá? Quando a gente falar só sobre Inglaterra. E adivinha o que acontece? Ato de navegação, queda da monarquia e, posteriormente, Revolução Gloriosa sendo imposta em 1689. 100 anos antes do quê? Da Revolução Francesa, percebeu? Aqui no século XVII, a Inglaterra já mudou a sua ideia de monarquia, de uma monarquia absolutista para uma monarquia constitucional parlamentarista. E isso daqui vai ser a chave do crescimento dentro da ideia da Revolução Industrial. Mas isso a gente vai falar lá na frente. Vamos agora dar um rolê na França, nosso segundo país ultramarino. Ela vai acontecer a Revolução Francesa no século XVIII, vai sofrer a independência do Haiti e a libertação de uma revolta de escravos numa ilha na América. Posteriormente, vai ser implementada uma República Francesa que vai combalindo gradativamente até chegar na mão de Napoleão Bonaparte, onde ele dá um golpe e acaba com a Revolução Francesa, mas acaba desenvolvendo o consulado e posteriormente o Império Francês, que vai até 1815. Nisso, a gente já pode perceber uma pegada que vai ser na próxima aula, a questão da queda de Fernando VII. Fernando VII cai na Espanha e eles colocam Napoleão II durante o período do Império Francês. E isso faz com que nas colônias as ideias iluministas e um financiamento da Inglaterra façam que Simão Bolívar e San Martín façam os processos de independência. Por que a Inglaterra está querendo ser tão boazinha nesse contexto? Porque a Espanha é um único, como eu posso dizer isso para vocês de uma forma, um único cliente. E se eu pegar e quebrar o Império Espanhol em vários países diferentes, de um único país, que seria a Espanha, negociaria, agora eu negocio com 4, 5, 6 países diferentes que formaram suas independências. Esse vai ser o tema da aula de amanhã, Independências da América Hispânica, crianças. E, para a gente fechar, o nosso primeiro império, o Império Ultramarino que vai acabar formando o Brasil, o primeiro de todos, Portugal. Portugal não vai sofrer tantas revoluções assim drásticas, mas ela vai sofrer com os processos políticos, sim. Primeiro, teremos revoltas coloniais, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana. Posteriormente, com a vinda de Napoleão e o bloqueio continental que ele tem para prejudicar economicamente a Inglaterra, eles acabam vindo para o Brasil na abertura dos portos. A gente vai ter em 1817 a questão da Revolução Pernambucana, devido à fome, à miséria que a população brasileira está vivendo graças à família real portuguesa que vive aqui. Então isso cria toda aquela situação meio, o que fazemos? E aí você vê que a gente vai ter a questão da Cisplatina, quando Dom João VI vai anexar a Cisplatina ainda,
e, posteriormente, a gente vê a independência do Brasil. Um movimento contrário, se você parar para pensar, aos colonizadores gostariam de ter. A Inglaterra não quer perder suas colônias, a França não quer perder suas colônias, a Espanha não quer perder suas colônias, mas Portugal perdeu, mas não perdeu. Mas também vai ser um tema de uma única aula para gente, tá bom, gente? 5 pontos fundamentais que a gente tem que sempre lembrar. A ideia do mercantilismo do pacto colonial, a ideia do movimento iluminista e o despotismo esclarecido. E a parte mais importante de todas é a gente perceber que tudo isso começou lá no século XIII para o século XIV e foi gradativamente se formando na nossa frente. E o que aconteceu na Europa acabou ressoando na América. Isso é muito importante, porque com essas revoluções, os movimentos mais nacionalistas, de independência regionais, vão ganhar força para se libertar dos seus colonizadores, darem um grito de liberdade e independência para suas nações. Bom, qual que é a dúvida? Comenta aqui embaixo, se curtiu, dá um like e compartilha com o coleguinha. Amanhã tem mais uma aula, tá bom? Abraço!